Quando eu comecei a trabalhar na área de vendas, eu tinha uma dificuldade muito grande de dizer não para os clientes, porque era muito comum para mim dizer sim, ou oferecer para o cliente aquilo que de repente eu não tinha nem uma veracidade onde eu poderia atender. Por quê? Porque eu não tinha uma preparação tão grande. Na verdade, os clientes ligavam e eu tinha uma gama de produtos para ser oferecidos no mercado, e como eu trabalhava numa multinacional, eu tinha a opção de esperar mais, ter uma venda muito mais passiva do que uma venda ativa. O que é uma venda passiva? O que é uma venda ativa? A passiva é aquela onde você recebe ligações, você recebe e-mails, você recebe procura, porque o mercado está ali para procurar o seu produto. Por quê? Porque você, de repente, trabalha numa empresa onde o seu produto trabalha sozinho no mercado, você não tem muitos concorrentes, você tem poucos concorrentes, e os concorrentes que você tem, efetivamente, de repente não conseguem chegar porque o seu nome, o nome que você tem, ele já criou uma marca. Quando você cria a marca, você faz com que o mercado procure mais você, que você tenha a necessidade de procurá-lo. Nessa situação onde você tem já um mercado já consumista, você já tem um mercado onde as pessoas vêm te procurar porque o seu produto ou ele é inédito, ou você, como eu falei, você não tem muitas concorrentes, os concorrentes não são muito ativos no mercado, fica muito mais fácil. Com o passar do tempo, o que aconteceu? O mercado foi mudando, as coisas foram mudando. Passa anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, o mercado muda. Por quê? Porque começa a aumentar a oferta. Quando você aumenta a oferta, aumenta o número de concorrentes que você tem, começa a ter mais opções. Quando o cliente tem mais opções, ele vai começar a buscar outras alternativas de consumo. E aí você começa a ver que você precisava trabalhar não só a venda passiva, você começar a trabalhar a venda ativa, onde você vai buscar o mercado, onde você vai conquistar o seu cliente, onde você vai ter que ter bastante ferramentas para criar no cérebro do seu cliente. E aí entra a neurovendas, entra a neurociência, que é dentro do cérebro do seu cliente, para que ele comece a entender que a sua empresa, que você tem muito mais condições de atendê-lo e ter condições de oferecer diferentes produtos, diferentes serviços, para que ele realmente se sinta satisfeito em trabalhar com você. Eu tenho clientes que muitas vezes eles me chamam para conversar, porque depois que a gente passa a ser um vendedor mais ativo, a gente começa a ter, no caso, mais contato com a clientela. E quando você tem contato, você começa a sentir e ver aonde estão as dores e aonde a sua concorrência efetivamente está falhando, para você melhorar ainda mais o seu produto e fazer com que o seu cliente tenha realmente aquela vontade de fazer negócio com você. Quando ele estimula isso dentro do cérebro dele, de que o melhor negócio é feito com você, com certeza novas reações, novos objetivos, novos produtos vão começar a surgir dentro da sua programação como um todo. Quando você desenvolve um cliente, você tem um trabalho muito minucioso, né? Eu trabalho com 7 etapas para as vendas. Na verdade, essas 7 etapas estão voltadas. Eu tenho que preparar, eu tenho que me desenvolver, criar uma abertura legal para aquele cliente, para que possa aí, no caso, oferecer o produto de uma forma consciente, que eu possa realmente mostrar para o meu cliente aquilo que eu posso oferecer de verdade para ele. E quando você tem uma porta aberta, é a hora de você criar as oportunidades. Por vezes eu faço ligações para clientes, eu mando e-mails, eu consigo abrir uma porta, eu agendo uma primeira visita, e aí eu sempre costumo dizer, porque é importante que você tenha um período de adiantamento ou de atraso numa visita de 15 minutos. Eu gosto de falar isso porque a gente vê pessoas que você marca às 10, a pessoa chega às 9. Ah, não, eu espero. Ninguém está afim de esperar ninguém.
Essa que é a realidade. Eu não gosto quando alguém vem para me visitar, por exemplo, um cliente marca comigo, é lógico que ele é meu cliente, eu tenho que atender da melhor forma possível, principalmente porque eu, particularmente, trabalho em fábrica, e a fábrica, ela não para, ela é dinâmica, ela tem realmente um dinamismo, uma produtividade muito grande, e aí, mas só que você estava programado para aquele momento com o cliente chegou mais cedo. É lógico que você vai tentar se antecipar ao máximo, por quê? Cliente satisfeito é cliente atendido, né? Principalmente se ele veio na sua casa, ele veio visitar você, ele veio dentro da sua fábrica, da sua empresa para conhecer o produto de perto, conhecer as pessoas, olho no olho. Na verdade, as pessoas querem, elas gostam demais quando você tem a oportunidade de olhar no olho de quem está negociando com você. Porque quando você olha no olho, você tem várias características faciais que te mostram onde está a verdade ou a mentira. Então, vendedor mentiroso, vendedor que oferece aquilo que ele não pode, não vai poder realmente criar aí no caso a capacidade de atender, de fazer com que o cliente realmente receba aquilo que ele está oferecendo, isso é facilmente perceptível pelo cliente. As coisas, né, minha avó já dizia que mentiras têm pernas curtas, né? Na verdade, que você foi lá, ofereceu, de repente, um prazo de entrega, um desenvolvimento de alguma coisa, de um produto novo, de um ferramental, de um sapato novo, de uma roupa nova, ou de qualquer coisa que você vender, e você efetivamente não tinha aquela condição de estar detalhando se você tem realmente condição de fazer aquilo que o cliente quer e se você também não tem condições de entregar no prazo que ele precisa. E se você não for entregar no prazo, é muito importante que você informe ao cliente. É uma coisa que eu sempre bato em todas as empresas que eu trabalhei, que eu trabalho, que eu dou consultoria, que eu dou palestras, é que você tem que prometer aquilo que você efetivamente vai realmente entregar para o seu cliente. Quanto mais sincero, mais transparente, e se você antecipar a qualquer problema que possa acontecer, vai fazer com que você faça mais negócio. Se o cliente pediu para você, se ele está realmente aberto a fazer qualquer negociação com você, é porque ele está querendo, ele te deu uma oportunidade, ele só pede aquilo que ele efetivamente está precisando, porque nós somos assim, a gente, né, só vai comprar, só vai buscar, e no caso no supermercado, mas tem gente que gosta de fazer estoque, de fazer um estoque grande, mas não vamos falar no normal, né? Você vai no supermercado quando você precisa fazer compras. Você só vai comprar uma roupa, mas tem um cara que é consumista, ótimo, isso aí é ótimo para o vendedor. O vendedor que trabalha com consumismo, com empresa, principalmente com marca, né, que tem realmente um logotipo que chame chame o cliente, chame a clientela e detona a concorrência, mas aí ela entra num outro fator, que é o fator preço, que é o que é realmente também bastante relevante, dependendo da comunidade onde você está trabalhando, com quem você está trabalhando, qual é o seu nicho de mercado. Se você consegue identificar qual o seu nicho de mercado, você tem condições de abrir muito mais portas, fazer com que a coisa realmente aconteça de uma forma diferente, porque você sabe exatamente aonde você está pisando e qual é o cliente que vai buscar e querer o seu produto. Quando você está atendendo o cliente, quanto mais claro você for, quanto mais transparente você for nas palavras, na forma como você articula, entre aspas, articula a negociação, para que ele crie um desejo dentro do cérebro dele, você vai fazer com que o retorno seja, não vou dizer imediato, mas as coisas vão acontecendo por quê? Porque eu tenho clientes, eu visitei um cliente uma vez e ele falou assim: o seu concorrente me entrega mais rápido. O seu concorrente, no caso era um produto industrial, então ele tem cotas, ele tem peso, ele tem várias coisas voltadas a coisas técnicas. E eu tinha que oferecer para ele aquilo que efetivamente as máquinas da onde eu trabalho podem oferecer. E se você não consegue fazer um determinado produto naquelas máquinas, seja lá por qualquer coisa técnica, tolerância, espessura, enfim, seja lá o que for,
Se você não consegue fazer, é melhor que você diga não, que você não se comprometa com esse cliente nesse momento, do que você for lá e falar assim, assinar um papel, assinar um compromisso e não atendê-lo. Se você puder fazer como um desenvolvimento, que isso fique muito claro e transparente na cabeça do seu cliente, né? É por isso que a transparência é a idoneidade de você oferecer aquilo que efetivamente você vai entregar. Se você puder falar para o cliente, olha, eu posso criar, tentar fazer um desenvolvimento para você, mas esse desenvolvimento nós vamos precisar de algumas mudanças, nós vamos ter que infligir alguma norma para que a gente possa entregar dessa forma. E que não seja ilegal, tá? Infringir as normas não quer dizer, olha, não vou fazer uma coisa que não é legal aqui. Na verdade, é óbvio que você vai estar entregando aquilo que de repente, a sua empresa não está com suporte claro e objetivo para poder atender aquele determinado cliente. Então, o que acontece? Quando você tem essa transparência e o cliente, sim, eu aceito, dessa forma tudo bem para mim, é assim que eu quero que você faça e por desenvolvimento para mim me atende, é o que eu quero nesse momento. E na verdade, quando você tem essa liberdade de falar a verdade para o seu cliente e o papel é assinado de uma forma que ele sabe o que ele está comprando e você sabe e se oferece o que ele está oferecendo e o que você está vendendo para ele, você vai ter uma oportunidade grande de fazer novos e grandes negócios com ele. Caso contrário, é melhor que você diga não. E aí você vai escutar coisas como, eu escuto sempre, né? Ah, o seu concorrente está fazendo da forma que eu preciso, que eu quero e que eu já compro de outras empresas. E aí vem uma outra análise. Essas outras empresas que já atende ele, que já realmente tem uma negociação com ele. Será que essa outra empresa está dentro da norma também? Será que ele não tem problemas quando ele recebe o produto? Será que não existe atraso? Será que não existe aquilo que realmente... Porque tem muito cliente também, olha, não estou aqui pichando o cliente não, porque eu também sou cliente de muitas coisas da minha vida. Mas às vezes o cliente blefa, ele cria uma negociação blefando algumas coisas, porque a negociação é sim, por que não dizer, é um jogo também, porque eu estou querendo vender um produto, meu cliente está querendo comprar um produto. De que forma ele quer comprar o produto? Da melhor forma possível para ele. E como é que eu quero vender o produto? Da melhor forma possível para mim. Porque é assim que as coisas acontecem no mundo da negociação. E aí, se você ofereceu aquilo, se ele tem realmente aquilo no concorrente, ou ele está colocando, postando que ele tem aquela negociação no concorrente e você não consegue atendê-lo, não tem problema. É melhor você dizer não nesse momento, porque já aconteceu comigo, de clientes eu negativar uma negociação por conta de não conseguir atendê-lo da forma que ele queria naquele momento. E a partir daí, o que aconteceu? Ele foi lá, comprou do concorrente, e acabou não dando certo, não era uma coisa que eu estava torcendo para que acontecesse. Porque eu não torço contra nenhum concorrente, porque eu vejo meus concorrentes como algo bom, que me baliza para o mercado. Nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão de concorrência. Mas o que aconteceu? O cliente foi lá e o meu concorrente também não pôde atender da maneira como ele queria, porque eu estava... se a máquina é igual, se a matéria-prima é a mesma, se as condições de compra de matéria-prima e insumos são os mesmos, como a pessoa pode fazer alguma coisa diferente do que eu? É lógico, aí entra pessoas, entra processos, entra profissionais que estão envolvidos, enfim, são vários fatores, umas variáveis muito grandes que faz com que, de repente, dentro daquele processo todo, realmente o meu concorrente esteja mais preparado que eu. Mas eu tenho a liberdade de falar para o meu cliente, olha, eu não estou preparado para atender o que você quer, o que você precisa, o que você necessita nesse momento, da maneira que você quer. Mas eu tenho aqui uma opção YZX. O cliente quer opções. Preste atenção, o cliente que não comprou o produto, um determinado produto, ele quer opções para poder comprar, no caso, aquele mesmo produto ou um produto similar ao que ele precisa, mas ele quer opções. Eu gosto de falar sobre o varejo, e às vezes você entra lá numa loja para fazer uma compra e você quer lá aquele sapato número 42
preto naquele modelo que está ali na vitrine. E aí o vendedor vai lá e volta de que forma que ele volta. Eu não sei se isso é um praxe, se isso é uma regra de mercado, ou se o dono da loja pede para fazer isso, para dar opções para o seu cliente. Faz parte também. E aí ele vem lá com um bolo de caixa de sapato e vem lá carregando aquelas uma, duas, três, quatro. Aí você fala, nossa, será que todos esses são o mesmo modelo, do jeito que eu quis, da cor que eu quis, da maneira como eu quis? E aí ele despeja aquilo lá e, assim, quando ele ainda te traz aquele número 42 preto naquele modelo que você pediu, você fica bastante feliz, ele traz outras opções caso você queira, caso você tenha necessidade de comprar mais do que um par de sapatos, sendo que você só tem 2 pés. Mas, naquele momento, você pode comprar um marrom, um azul, uma outra cor qualquer. Mas faz parte da regra de mercado e do varejo. Isso é uma opção. Agora, o pior é quando ele chega lá e ele fala, ó, eu não tenho aquele modelo, mas eu trouxe mais 30 modelos aqui diferentes, de outras cores. Aí você fala assim, cara, e o pior das coisas todas é que a pessoa às vezes fala assim, olha, esse modelo aqui, vai lá, tira o sapato, fala, esse modelo aqui é a sua cara. Gente, quem quer ter cara de sapato? Me fala. Ninguém quer ter cara de sapato. Não cabe na cabeça de nenhum ser humano você olhar para um sapato e achar que é a minha cara, né? Então, é o meu estilo, é a maneira como eu gosto de me vestir, mas que pesquisa que ele fez, como é que ele sabe efetivamente que é aquilo que eu gosto, daquele jeito que eu gosto, daquela cor que eu gosto, daquele modelo que eu gosto? Na verdade, pode acontecer sim, como já aconteceu comigo também, de eu gostar do que ele trouxe, de me simpatizar com aquilo, criar um desejo dentro de uma necessidade que eu tinha de comprar, por exemplo, nesse exemplo que nós estamos dizendo, do sapato, e eu comprei, né? Como consumidor, eu me senti satisfeito com aquilo, mas não me sentiria satisfeito se ele tivesse feito uma oferta que realmente não me chamasse atenção, que não gostasse. Então, tem pessoas, não sei se você conhece bastante gente assim, eu tenho bastante gente conhecida, que vai lá e despeja tudo da prateleira, experimenta uma porção de roupa e vai embora, né? É o que no varejo o pessoal chama de caroço, né? Você vendedor do varejo, você sabe do que eu estou falando. Caroço é aquele cara que entra na loja, fica olhando, vê, experimenta, não compra nada. Então o caroço ele atrapalha a venda do vendedor que está ali, ávido para vender, para ganhar comissão, para fazer a coisa acontecer. Mas todo mundo tem o seu caroço na vida. Quantos de nós também na indústria, nas grandes vendas, a gente não foi lá, bateu na porta, o cliente mandou um desenho, fez todo um projeto, trouxe ele na fábrica, levou para almoçar, fez negociação, e a coisa não aconteceu. Simplesmente não era o seu momento, você não chegou, você não conseguiu conquistar o cérebro do seu cliente, não chegou a conquistar aquilo que realmente despertou o desejo no seu cliente de fazer negócio com você. E aí não é culpa dele, não é culpa sua, é culpa do estilo de negociação que foi feito. Nós temos 7 passos que eles não são infalíveis, porque nada é infalível na vida, mas 7 passos que mostram para você que você pode vender sim, de uma maneira bastante coerente o seu produto, que você pode oferecer de uma forma bem transparente, bem clara, que você pode fazer um fechamento efetivo que vai te dar, vai nortear para o seu cliente um diferencial de mercado dentro do que você efetivamente vende, que você negocia. Porque quando o cliente sente isso, quando ele percebe isso, quando ele coloca na cabeça dele que fazer negócio com você é bom demais, porque você tem aquilo que ele precisa e você vai trazer mais bônus. Clientes gostam de bônus, clientes gostam de querer mais e criar mais objetivos, de fazer com que as coisas efetivamente aconteçam mais na vida dela, na empresa delas, para que ela realmente e o comprador ele gosta de chegar para o dono da empresa, para o gerente, para o diretor, ou para o superior dele de imediato e falar assim, eu fiz um bom negócio, eu realmente consegui um desconto, ele me deu um bônus, ele vai entregar mais rápido, ele vai, ao invés da gente ter que buscar, ele vai me entregar, enfim, tantas coisas que você pode oferecer e que o mercado realmente está procurando por isso. E eu tenho certeza que dessa forma você vai vender muito mais.